Conexão STJ. Olá, eu sou Fátima Uchoa. No Conexão STJ de hoje, vamos falar sobre o direito à indenização por dano moral no caso de quebra de contratos de compra e venda de imóvel. Sobre esse assunto, vamos conversar com o ministro Luiz Felipe Salomão, ele que ingressou no Tribunal da Cidadania desde junho de 2008 e atualmente preside a 4ª turma e integra a 2ª sessão, especializada em direito privado. Ministro, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando sobre processos que chegam ao STJ. É comum chegarem aqui no tribunal casos relacionados à entrega atrasada de imóveis? Bem, nós temos uma hipótese um pouco excepcional, que é quando a construtora entra em processo de falência ou em recuperação. Esse eu não vou tratar aqui porque é uma questão mais complexa e demanda, há muitas variantes nessa hipótese, mas o comum dos casos diz respeito a atraso na entrega do apartamento ou do imóvel adquirido, e nessas hipóteses a regra é de que, se houve o atraso injustificado da construtora, isso acarreta o dever de indenizar com o rompimento do contrato ou a de entregar o imóvel no prazo que o juiz fixar, em todas essas hipóteses com indenização, seja pelo atraso, o débito decorrente do atraso, seja em relação aos lucros cessantes, ou seja, o que se deixou de ganhar com a não entrega do imóvel no prazo prometido. Ministro, e o que caracterizaria o dano moral para que a Justiça conceda esse tipo de indenização a um comprador? Bem, é preciso realçar a diferença entre o dano material e o dano moral. O dano material, quando a construtora ou a incorporadora não entrega no prazo, abre-se duas hipóteses. A primeira diz respeito, como eu afirmei aqui, ao dano material, que é se a construtora não tiver um motivo justificado. Qual é esse motivo justificado? É caso a caso. Não basta a alegação de que houve descumprimento de fornecimento de material para a obra. Isso tudo a Corte já interpretou e diz que não é força maior para justificar o atraso, mas efetivamente analisado caso a caso. Se não tiver um motivo justificado, a construtora deve indenizar pelo atraso. Essa indenização é pelo que causou de prejuízo para a parte, inclusive o que se deixou de ganhar pela não utilização do imóvel. Um outro aspecto, que foi esse que você tocou, é o sofrimento, o abalo psicológico, sobretudo quando nós tratamos de um imóvel adquirido para a residência, aquele sonho garantido pela constituição da casa própria, em que se junta o dinheirinho ao longo de muitos anos para a aquisição do imóvel. O tribunal tem aplicado a indenização por dano moral quando, caso a caso, se analisa a hipótese e se chega à conclusão desse sofrimento imposto ao consumidor que não teve o bem no prazo combinado. O senhor falou aí muito em prazos. Além do estipulado em contrato, quando é firmado o contrato entre o comprador e a empresa construtora, existe um prazo de tolerância que a Justiça considera? Não, isso varia muito caso a caso, como eu disse. Depende de qual a justificativa apresentada pela construtora ou incorporadora, depende da relação contratual que se estabelecer. Isso varia muito de hipótese para hipótese. Este é o Conexão STJ e nós estamos conversando hoje com o ministro Luiz Felipe Salomão. Ministro, o que poderia então ser reavaliado pelo Judiciário de um modo geral, talvez aqui pelo STJ, para melhorar o atendimento ao cidadão nessa questão de atraso na entrega de imóvel? Olha, principalmente tem outros aspectos que poderíamos avaliar aqui decorrentes dessa relação de compra e venda de imóvel. Mas como nós estamos focando na questão do atraso da obra, é muito importante que o consumidor, na hora que vai adquirir o seu imóvel, ele verifique a idoneidade da empresa que está vendendo, da construtora que está realizando, faça uma pesquisa de mercado para ver se tem indicativos, renome, e ainda assim, além disso, retirar todas as certidões necessárias para a aquisição do imóvel,
tomar informações com outros que adquiriram esse mesmo imóvel e, sempre que possível, avaliar também a convenção de condomínio ou a pré-elaboração dessa convenção para se saber também quais serão os ônus depois da construção. Então, é muito importante que ele se cerque desses cuidados antes de adquirir o imóvel. E falando em termos de Brasília, né, ministro, aqui então a história é bem mais complicada, né? Aqui ainda tem outro aspecto, que é a questão do próprio terreno, da validade do terreno, da regularidade do terreno. Então, o cuidado é redobrado. Ministro Luiz Felipe Salomão, muito obrigada pela entrevista. Você, nosso ouvinte, muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo Conexão STJ. Conexão STJ.